Boa noite. Daqui a pouco eu pego o microfone. Deixa eu dar um recadinho. Pediram para pedir que a gente está sem algodão na sala do Klaus. Então, quem puder doar, tá? Quem puder nos ajudar, a gente agradece. E assim, é aquela coisa, quando a gente diz isso, ou a gente traz de casa, né, ou a gente pede para outras pessoas. Não adianta, por exemplo, eu dizer assim: ah, nós estamos precisando de álcool. Aí a Célia, para me ajudar, vai pedir para a Silvia. A Silvia vai pedir para a Gabriela. Se for para pedir entre nós, eu mesmo peço, né? Então, assim, não dá, a gente não pode usar essa matemática. Quando a gente está pedindo, é para a gente buscar lá fora, tá certo? Então, o nosso algodão está terminando. E aí, quem puder nos ajudar, a gente agradece, tá certo? Aguinaldinho Paviani Filho, tudo certo aí? Tá ok? Hã? Você tá vendo aí? Mas você já tem a resposta ou ainda não? Então é para mim parar? Vou brincar de estátua? É para mim continuar? Então tá bom. Bom, pessoal, ah, a gente vai fazer uma divulgação mais para o pessoal da internet, porque creio eu que os trabalhadores vão adquirir no Impamed, que o livro do seu José de Moraes está pronto. Trouxe aqui para mostrar para vocês, né? Ficou muito legal, ficou muito bacana. E aqui na contracapa a gente colocou a fotografia dele, né? A gente conseguiu encontrar. Quase não tem fotografias que davam certo, que já estão muito envelhecidas. Aí a gente conseguiu essa daqui. Então, para o pessoal da internet que queira fazer a pré-venda, nós não estamos ainda entregando o livro. O livro será entregue depois do IPAMED, no dia 18 de novembro. É só entrar lá na loja virtual www.editorasintonia-loja.com.br www.editorasintonia-loja.com.br. Você faz a compra, é uma pré-venda, e a gente passa a entregar a partir do dia 18 de novembro, tá? E aí, então, a prece, vamos ler aqui um trechinho do livro para aguçar as pessoas a comprarem. Na página 274, sobre o trabalho. Somente não se dispõe ao trabalho quem está comprometido na saúde espiritual. Trabalho é lei divina, é oportunidade de desenvolvimento e progresso da inteligência e da sensibilidade. É dever de todos nós nos prepararmos para, de alguma forma, contribuirmos com a evolução e o bem-estar dos seres do planeta. O chamado já foi dado há muito tempo. Ficamos com a responsabilidade de repetir para os que não conseguiram ouvir, os que ouviram, mas não decidiram atender, e ainda lembrar aos que ouviram e começaram, mas ainda incipientes, claudicantes, oscilam no cumprimento das tarefas, quando já poderiam ter desenvolvido uma melhor condição de convicção acerca de ser um escolhido, que escolheu a si próprio para ser dos que seguem e contribuem com o Mestre Jesus. O chamado e os escolhidos, a tarefa e os tarefeiros. É um livro oportuno, estimulante, necessário para os que poderão ter a confirmação do seu processo de transformação, ou ainda para aqueles que precisam do alerta amoroso acerca do escolhido que pode ser no cumprimento legítimo da tarefa, que abraça com muito amor, sendo o tarefeiro feliz, dedicado, regular e uma chama de esperança para tantos quantos possam observá-lo no exercício do dever espiritual. Paz em Cristo, Dr. Hans. E eu acabei de ler aqui o pós-fácil, porque no livro a gente teve a alegria de ter o prefácio feito pelo Lindomar e o pós-fácio feito pelo Dr. Hans. Né? Então o livro está aí. Quem quiser fazer a compra, pré-venda, nós entregaremos o livro depois do Impamed. E os trabalhadores, claro, vão adquiri-lo no Impamed. Tá certo? Dado o recado. Bom, como nós estamos falando sobre trabalho espiritual, no último
No nosso último estudo, nós falamos muito sobre o trabalho mediúnico, sobre a incorporação, sobre as atividades da casa. Nós falamos sobre as dificuldades do fenômeno mediúnico em si, as facilidades, as dificuldades, falamos da insegurança, falamos da vaidade. Então, nós focamos mais a questão da prática mediúnica como um todo. Hoje nós vamos fazer a mesma coisa, mas nós vamos conduzir o nosso estudo mais direcionado para a responsabilidade de todos nós enquanto trabalhadores do movimento espírita. E como trabalhadores do movimento espírita, dentro dessa dinâmica, dentro desse contexto, é evidente que nós enfrentamos muitas dificuldades. Então, para que a gente possa fazer a abordagem de alguns itens que nós trouxemos para a reflexão, três coisas são importantes dizer. Primeiro, o que aqui nós colocamos, na maioria das vezes, é uma mescla daquilo que nos trouxe Allan Kardec, porque essa é a nossa referência maior. Se nós estamos falando de doutrina espírita, embora seja desnecessário dizer isso, mas não custa nada dizer, quando nós estamos falando de doutrina espírita, a nossa referência maior é a Kardec, é o Pentateuco e assim por diante. Então, tudo que nós falamos aqui, nós vamos ter como base o que propõe Allan Kardec, o que propôs Allan Kardec, somado à própria orientação espiritual da casa, particularmente de Dona Benedita, de José de Moraes e do Dr. Klaus, e claro, com a permissão dos irmãos, a gente também coloca ali uma pitada da nossa própria opinião pessoal, ao longo desses anos dirigindo Casa Espírita. E isso quer dizer, então, que há uma perspectiva, uma parte do nosso estudo, ele está embasado em Kardec. Então é isso. E a outra parte, a gente tem aí as orientações espirituais. Como os espíritos diferem um pouco na conduta desta ou daquela casa espírita, já que a doutrina espírita é uma doutrina de livre pensamento, é provável, é possível que alguma coisa que a gente diga aqui, que a gente já disse aqui, que uma ou outra pessoa, que um ou outro grupo conteste, avalie de uma forma diferente. E tudo bem, e está tudo certo. Então, essa é a primeira observação. A segunda observação é que quando nós falamos para os outros, na verdade, nós estamos falando para nós. Então, ao mencionar alguns pontos do movimento espírita, a gente precisa, sobretudo, fazer uma reflexão do nosso quintal, né? Como é que nós estamos trabalhando? E a partir daí, então, a gente arrumando a nossa casa, a gente acaba tendo condições de expor o que seria mais viável fazer. E a terceira observação é que, dentro deste contexto, a gente poderia dizer que a preocupação com o movimento espírita como um todo não é algo prioritário da nossa vida. Embora tenhamos o dever de nos preocuparmos com o andamento do movimento espírita, porque somos nós que compomos este mesmo movimento. O que eu quero dizer é que a nossa prioridade deve ser o trabalho árduo para o nosso próprio crescimento espiritual. A nossa prioridade deve ser a nossa dedicação em favor do próximo e, por consequência, em favor de nós mesmos, para que alcancemos uma melhor condição espiritual através do nosso trabalho e, evidentemente, através do autoconhecimento. Em outras palavras, nos metermos em atritos, em discussões que, em grande parte das vezes, são estéreis, não trazem benefício algum, é algo que a gente não deve priorizar. Cada qual vai aí seguindo o seu caminho. Existem muitos caminhos para Jesus, existem muitos caminhos para a paz, existem muitos caminhos para a felicidade. Lembrando, observando, uma coisa que nós já sabemos, mas é que é bom a gente lembrar, que entre ser bom e ser espírita, preferível que sejamos bons. Se tivermos que optar, preferível que sejamos bons,
porque isso é mais importante do que o rótulo religioso, tá certo? Dito isso, feito então essa introdução, vamos aqui o primeiro tópico para a gente refletir. Bom, já que nós citamos o livro do seu José de Moraes, já que nós fizemos a divulgação e mostramos o livro, vamos para o primeiro tópico falando desse tema. Entre os chamados, poucos são aqueles que se dispõem ao trabalho. Entre os chamados, são poucos aqueles que se dispõem ao trabalho. Isso serve para a gente entender essa expressão de Jesus, quando ele diz que a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Quando se diz são muitos os chamados e poucos os escolhidos, isso pode levantar uma dúvida. Tá, e quem são os escolhidos? E quem é que escolhe os escolhidos? Porque quando a gente olha assim de relance para esta frase, sem prestar muita atenção, dá a impressão que existe uma seleção e que alguém superior vai separando, ó, você vai, você fica, você pode, você não pode, você vai, você fica. E não é assim. Os escolhidos são escolhidos por si mesmos. São os próprios trabalhadores que se escolhem, permitindo a dedicação à atividade espiritual, seja ela qual for, seja qualquer trabalho em nome de Jesus. Quem são os escolhidos? Aqueles que avançam, aqueles que superam as dificuldades, aqueles que vão em frente, aqueles que têm a coragem de sair do comodismo, têm a coragem de renunciar e têm a coragem de se sacrificar. Quem não faz isto, está tudo certo. Cada um com seu livre-arbítrio se posiciona como quer. Há aqueles que vêm para o centro só para serem tratados. Há aqueles que vêm para o centro apenas para assistir palestra. Há aqueles que vêm para o centro uma vez cada 15, 20 dias. Há aqueles que vêm para o centro quando tem uma dor de barriga e aí resolvem aqui virem para um passe ou algo dessa natureza. Está tudo certo. Só que estas pessoas não estão dentro daquela fatia dos escolhidos. Porque os escolhidos são aqueles que fazem um pouco mais. São aqueles que multiplicam os talentos que têm. Que se é a mediunidade, eles vão trabalhar a mediunidade. Se é o dinheiro, eles vão enfiar a mão no bolso e vão fazer doação do dinheiro, que são apegados até a raiz do cabelo. O povo diz que não é apegado, mas é mentira. A gente é apegado sim, pelo menos a maioria de nós. Ou seja, estes são os escolhidos e aqueles que não são escolhidos. Então, cabe a nós pensarmos a respeito, tá? Mas e quando a gente tem um monte de dificuldade para estar no centro, para trabalhar, para ajudar, todo mundo tem um monte de dificuldade. Esse argumento não vale, porque a dificuldade dos cristãos de antigamente era morrer na cruz. O que para você é dificuldade, como frio, como muito calor, como cansaço, como a novela, para os cristãos de épocas passadas, era enfrentar os leões nas arenas, era serem queimados, decapitados, outros tantos crucificados. Então, realmente, esse nosso argumento de que a gente tem muita dificuldade e por isso não dá para servir, não serve. Não serve de argumento. E isso que eu estou dizendo aqui não é nem de longe, não é nem de longe alguma bronca, nem de longe. É consciência. O que nós dizemos aqui, há uma tomada de consciência. É assim, é assim. Você pode não querer, mas é assim. É desse jeito que as coisas acontecem, certo? Dito isso, vamos para o próximo item. Segundo, problemas, né? Indigestos do movimento espírita. Que tem a ver com esse primeiro item, a limitação no que diz respeito a sacrifícios e renúncias. Nós levamos uma lambada, nós levamos um esporro
na última quinta-feira, na nossa sessão mediúnica, porque nós estamos fazendo um atendimento mais específico a casos de suicidas no momento final da nossa reunião e permitindo ali uma ou outra comunicação, às vezes um espírito cada médium, ou no máximo 2 espíritos cada médium. Então, estamos mantendo esse controle, para que o trabalho não seja assim tão profundo. E o espírito que nos visitou, que eu nem sei o nome, ele nos chamou a atenção para o despreparo que nós temos, e nós aqui, não é todos nós genericamente falando, o despreparo que nós temos para uma coisa mais profunda, para que eles pudessem trazer espíritos em situação mais deplorável, espíritos em situação de desespero, espíritos que perderam a forma humana, espíritos que estão em condição de ovoidização, espíritos que podem ser trazidos para a sessão diretamente do local onde o corpo está enterrado, porque ainda não conseguiu se desapegar daquele local. E aí o espírito fez a pergunta: e vocês estão preparados? Vocês estão em condição? Vocês têm esse preparo espiritual? Vocês vêm com esse preparo espiritual? Vocês adquiriram essa bagagem? Vocês querem de fato? Certo? Porque os mais antigos aqui sabem do que o Espírito está falando. Porque nós já tivemos na casa sessões mediúnicas memoráveis. E eu estou dizendo memoráveis no sentido de profundas, difíceis. Houve uma época que a nossa sessão mediúnica, nós tínhamos acolhido um grupo que estava sem centro para trabalhar, descentrados, né? Um grupo que não tinha centro para trabalhar, e os médiuns iam trabalhar aqui no Caminho de Damasco. Então a gente tinha 35 médiuns incorporando para atender 100, 150 pessoas. E não era o trabalho do Klaus, não era cirurgias espirituais, eram os trabalhos mediúnicos que funcionavam nesse ritmo, né? E nós tínhamos médiums, digamos assim, eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que hoje em dia, salvo algumas exceções, já não se fazem médium como antigamente. Pronto, falei. Eu acho que hoje em dia o médico tem medo de quebrar a unha, o médico tem medo de despentear o cabelo, né? O médico tem medo de cair no chão, né? Vê um espírito mais bravo, o médico assusta. Assim, é fraco. É fraco. Hã? De parecer doido, exatamente. Embora muitos sejam mesmo, de fato, né? Doidos, né? E é interessante, todos nós, vou pegar a fala da Gabriela, todos nós temos, e agora sem brincadeira, agora é sério, todos nós temos um nível maior ou menor de loucura. Se a gente considerar da onde a gente está vindo, dos fracassos sucessivos que nós tivemos, uma encarnação pós a outra, é a coisa mais comum do mundo. Hoje a gente ter síndrome do pânico era de se esperar. Depressão era de se esperar. Ansiedade era de se esperar. Por quê? Porque nós estamos trazendo uma bagagem muito, muito pesada, de culpas principalmente. Ainda que a gente não se lembre com clareza, porque as atitudes estão arquivadas no inconsciente do perispírito. Então, ainda que a gente não tenha uma lembrança clara, é coisa pesada que a gente traz do passado. Então, com todo esse peso das culpas, das pessoas que nós fizemos sofrer, sendo médiums, não dava para a gente ser equilibrado. Não dava para a gente ser uma cabeça boa. É tudo cabeça meio maluca mesmo. Agora, essa cabeça maluca, entre aspas, essa loucura, entre aspas, ela precisa ser moldada, ela precisa ser lapidada, entendendo que o médium, quando trabalha, ele coloca um pouco para fora dessa loucura. O médium, quando dá passividade, quando o espírito incorpora nele, é como se ele limpasse um pouco dessa sujeira, dessa energia densa que ele extrai de outras existências. E isso vai equilibrando o médium. Isso vai ajudando o médium também a equilibrar-se dentro da sua loucura.
o médium que dá passividade e automaticamente ouve junto com o espírito o que o dialogador está dizendo, ele também pega um pouco para ele. Ele também aprende um pouco, ele também tem aquele registro. Quantas vezes a gente dá passividade a um espírito, digamos assim, agressivo, vulgar ou perturbado sexualmente, a ponto do médium dizer assim depois: nossa, parece que não era o espírito, parece que era eu mesmo que estava falando. Claro, porque a hora que você deu passividade ao espírito, veio junto as suas personalidades do passado. A hora que você incorporou o espírito, veio lá aquela sua personalidade boa bisca do passado, que prejudicou tanta gente, e no meio ali do tratamento para o espírito, também foi tratada a sua personalidade. Então, tudo isso vai acontecendo conosco. Nós vamos passando por um tratamento muito, muito eficaz. Só que essa loucura, entre aspas, ela é lapidada pela disciplina, pela frequência, pela consciência do que precisamos fazer, por que estamos aqui, não é? Nós não podemos estar aqui, e se nós estamos aqui numa quarta-feira sem essa consciência, a gente está para cumprir uma obrigação, a gente está porque disseram que tem que vir no estudo, a gente está porque não tinha nada para fazer, a gente está porque não tinha outra prioridade, então a gente está por estar. Agora, quando você tem consciência de tudo isso, quando você enxerga a amplidão de tudo isso, aí as coisas mudam, porque aí a gente compreende em maior profundidade qual é o significado do trabalho espiritual, qual é o significado de estarmos na condição daqueles que são escolhidos, certo? E nesse sentido, a gente precisa pensar o seguinte: eu tinha um amigo que dizia assim, que no movimento espírita, ao contrário do que se diz, os trabalhadores têm muita iniciativa, é verdade, mas tem pouca acabativa. Todo mundo começa tudo, mas ninguém acaba nada, né? A gente começa, mas não dá continuidade. A gente começa, mas a gente não consegue sustentar. E a gente faz isso com inúmeras atividades na casa espírita. Então a gente precisa ter essa consciência. Olha, é assim. Eu brinco, mas é sério, que colocar a pessoa para trabalhar, seja como passista, como médio, como seja o que for, é função do dirigente. Mas não é o dirigente que tira a pessoa, é a própria pessoa que sai. Ah, não, mas o dirigente me tirou. Você pode ter certeza que ele lhe tirou porque você pisou na bola em alguma disciplina que você prometeu cumprir e você não cumpriu. E aí, então, não dá para você ficar, porque se esse não foi o combinado, quando eu coloco o trabalhador para trabalhar, os trabalhadores sabem disso. A gente faz um combinado. Ó, você quer fazer o quê? Você dá conta de fazer o quê? Você quer trabalhar onde? Ah, é isso? Tá. O que é que você vai me dar em contrapartida? Quantas vezes você vai vir no centro? Como é que você vai fazer com o trabalho? Como é que você vai driblar os problemas da tua vida? Vai, vai. Então, contrato feito. Aí o trabalhador assina um contrato em desdobramento do sono, né? Assina lá no plano espiritual, em duas vias, uma fica comigo, a outra fica no plano espiritual. E aí, quando o trabalhador não cumpre com o contrato feito, a gente então, né, é aí o trabalho, rescinde o contrato, e aí a pessoa então fica desempregada, né? O que não é um bom sinal ficar desempregado hoje em dia na parte espiritual. Próximo item. Eu não vou falar hoje da parte dos jovens, tá? Que nós fizemos uma observação na última quarta-feira a respeito da falta de interesse dos jovens, de uma maneira geral, né? Eu expliquei, vocês devem ter lembrado, que a Casa Caminho de Damasco sempre foi uma casa que proporcionou aos jovens a oportunidade de trabalho, para todos, né? Até para pré-adolescência, quase criança já está trabalhando. Daqui uns 2 anos eu já boto a Cecília para trabalhar, né? Que tem que começar cedo, né? Tem que começar cedo. Agora, quando não há correspondência dos jovens, quando não há uma frequência, quando o jovem vem quando dá, quando pode, e quando a família não cobra,
Porque a depender da idade, é responsabilidade da família, né? Agora, você tem um marmanjo desse tamanho aqui, fica em pé aí, Aguinaldo. Não, fica em pé, rapaz, você tem vergonha, não. Você tem um marmanjo desse tamanho, aí já não é mais problema meu, né? Aí já tem 19 anos nas costas, aí vai ter que se virar por onde quer caminhar. Mas, antes dessa idade, a gente precisa lembrar que é uma responsabilidade nossa. E se a gente não incentiva isso, e isso não acontece, então aí não tem como a gente delinear, a gente passar essa atividade. Eu encaminhei um vídeo curtinho para alguns trabalhadores, que é uma fala do Haroldo Dutra Dias. E nessa fala dele, ele tem toda a razão. É uma fala em que ele tem toda a razão. Ele disse assim na fala dele: vocês têm observado que o movimento espírita está velho? O movimento espírita está envelhecido. Qual é a média de idade dos centros espíritas hoje em dia? Acima de 40. Acima de 50. Ora, o que vai acontecer daqui a pouco? Uma coisa muito simples. O movimento espírita já não anda bem das pernas. Esse pessoal velho vai começar a desencarnar, ou adoecer, não precisa desencarnar, porque às vezes a pessoa começa a ter problema de saúde e ela não consegue estar no centro como ela ia, não consegue mais. E aí nós temos um vácuo. Aí nós não temos os jovens que poderiam assumir. Muito por conta disso que eu estou falando, nunca se interessaram. Só que o item não é sobre os jovens, é sobre as aulas espíritas pouco atraentes para os jovens. E aí sim a casa espírita tem a sua responsabilidade. É preciso que a gente entenda que, para uma outra geração, que não a maioria de nós que estamos aqui, mais de 40, com a internet, com as redes sociais, com os recursos que os adolescentes têm hoje em dia, nós haveremos de admitir que nós precisaremos de algo mais interessante. Porque assim também, a gente diz que o jovem não tem interesse. Aí o jovem chega. Ele veio no centro hoje. Pela primeira vez vai assistir uma palestra. Aí o orador vai fazer a palestra. Meus irmãos, boa noite a todos. Hoje sou eu que vou falar para vocês. Eu nem queria falar, mas eu sou um espírito muito endividado. Então, nessa encarnação, eu vou falar. E eu vou ler aqui 52 páginas que eu anotei. Cara, até eu saio correndo, né? Então, eu acho assim, em termos de estrutura de casa espírita, isso serve para nós. Isso serve para nós, né? Principalmente em relação aos adolescentes. A gente precisa estar pensando nisso, na mocidade, na pré-mocidade. Porque, em geral, pré-adolescente e adolescente, o ideal é a mocidade. Por quê? Porque a mocidade vai preparando o ambiente, né? Vai preparando eles para o trabalho, com aulas específicas. E a gente tem que conseguir criar uma coisa mais agradável, para que eles possam gostar daquilo, para que eles possam assumir aquilo, para que eles possam dar continuidade naquilo. Certo? Então aí é a parte onde muitas vezes a gente falha, como a evangelização para as crianças. Eu estou cansado de ir a centros espíritas que você tem que suportar aqueles diabinhos no meio do salão, aqueles capetinhas no meio do salão. E isso é verdade, é verdade. Eu estou dizendo capetinha com carinho, eu estou dizendo demôniozinho com carinho, né? Não é no sentido de ofender, né? E assim, ó, e o problema não são as crianças, o problema é das mães que leva a criança encapetada para o centro e não satisfeita, ela senta no salão na primeira fileira. Parece que é justamente por ela sai de casa dizendo assim: hoje meu filho vai atrapalhar a palestra. Só pode ser isso. Porque, meu Deus, se você vai entrar com seu filho no salão, o que já é um erro, o que já é um erro, porque salão de palestra não é lugar para criança. Pelo menos tenha o bom senso de sentar na última fileira. Porque se seu filho começar a chorar, se seu filho começar a empurrar a cadeira, você pega e sai com ele para fora. Agora, se a pessoa está sentada lá na primeira fileira, como é que ela vai fazer isso? E isso é um desrespeito, porque eu sou expositor, eu faço palestra. Isso é um desrespeito com quem está falando. Acredite, é um desrespeito, porque a criança tira, e a criança não tem culpa de nada, tá? Porque criança é criança. Ah, mas tem centro que não tem nem evangelização. Bom, aí piorou tudo.
aí é o fim do mundo mesmo, né? Aí não tem jeito, porque se o centro não tem nem evangelização, o que, que a mãe e o pai vai fazer? Ele vai ter que entrar com a criança dentro do salão. E aí a gente perde. A gente perde, por quê? Porque a criança vai ser chamada a atenção. O que, que a mãe vai fazer? Ela vai segurar a criança no colo, vai beliscar. Fica quieto. Ele vai querer descer, vai dar outro beliscão. Cala a boca, fica quieto. Se você descer dessa cadeira, você vai apanhar. Ué, 2 vezes isso, a criança não quer mais pôr os pés no centro. Eu não vou lá, não. Minha mãe fica me beliscando. Eu não posso descer da cadeira. Fica lá uma pessoa chata falando lá que eu não entendo nada o que, que ele está falando. Você está fazendo um desfavor para o seu filho. Ele está pegando desde criança a raiva pelo centro. E a culpa é dos pais, e a culpa é da instituição, que não consegue montar uma estrutura para que essas crianças, para que esses pré-adolescentes fiquem, cada um dentro da sua. Então, nesse sentido, a gente vê muita limitação. E mesmo quando você tem a evangelização, muitas vezes ela deixa a desejar. Porque o desenho é um caminho muito bom para que a criança possa se desenvolver. Do tipo, eu já vi isso, né, nas evangelizações aqui, faça um desenho das coisas que Deus criou. Faça um desenho das coisas que o homem criou. Um dia desses aí, a Cecília me mostrou um desenho de coisas que Deus criou. E tinha uma piscina. Eu disse, mas, Cecília, Deus não criou piscina. Sim, mas Deus criou a água que está dentro da piscina. Então Deus criou. Eu digo, tá certo. Não, tá certo, tudo bem, né? Então, para essas crianças menores, né? Agora, não pode ficar aquela coisa. Quem é que vai evangelizar? Ah, qualquer um. Vai lá fazer um desenho para eles ficar quietos enquanto os pais assistem palestra. Não dá. Não dá para ser assim. Então, a gente tem que ir arrumando isso, porque senão a história é essa. Eu não sei o que vai acontecer daqui a algumas décadas, não é? Quem é que vai tomar conta do negócio? Quem é que vai tocar a coisa para frente? É o que eu falei. Se for essa geração Z, nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados. Esse povo não aguenta um traque. Não aguenta um traque. O povo é demais. O povo não aguenta, né? O povo não aguenta. Outro dia eu falei assim pro Luiz Eduardo. É o irmão desse. Eu falei, Luiz Eduardo, você não vai na faculdade hoje? Ah, pai, estou cansado. Pelo amor de Deus, rapaz. 19 anos você está cansado? Pelo amor de Deus. Com 19 anos eu já estava cansado de trabalhar. Eu já tinha enchido quase uma carteira de trabalho com 19 anos. E ele estava cansado porque tinha que ir na faculdade. Então, assim, tá difícil o negócio. Eu espero que a gente consiga arrumar isso daí. O próximo item. Uma coisa que a gente já falou bastante aqui, que é a questão da desunião. O movimento espírita, ele não é unido. A gente tem, e isso eu falo pela minha experiência, como eu viajo muito, a gente vê isso. A gente tem algumas regiões do Brasil que há uma união maior. Há uma união maior. Por exemplo, da região que eu vou, na Bahia, Bahia é muito grande, eu não vou em todas as regiões. Aliás, um abraço aí, pessoal da Bahia. Vou estar aí sábado, fazendo aí um seminário junto com o Lindomar. Um abraço para vocês, sábado e domingo. Então, tem uma região da Bahia que o pessoal é bem unido, bem unido. Os centros vão, eles compartilham. Tem uma região também, eu vou destacar essa, porque é uma região muito unida, que é a região do Vale do Paraíba. Aquele pessoal lá do Vale do Paraíba, Taubaté, Guaratinguetá, aquele miolo ali, também são muito unidos. Na Baixada Santista, a gente, quando vai lá, a gente vê também uma certa união, as casas participando da atividade de outras casas. Mas, assim, esses lugares são exceção. No geral, não é assim. E a gente tem aqui Votuporanga como um exemplo disso que nós estamos falando, né? Um horror, um horror. É um horror porque ninguém prestigia nada, ninguém divulga nada. Eu me lembro que eu pus uns infiltrados para sondar para mim. Eu me lembro, na época que a gente começou em Pamed, a gente mandava cartazes. Não era via internet como a gente faz hoje, né? Então a gente fazia lá
250, 300 envelopes, colocava dentro, passava cola. Quando ia levar no correio, assim, uma pilha assim, né? O cartaz do Impamed, a programação do Impamed. E os dirigentes mandavam jogar fora. Eles não deixavam pendurar no mural. Não deixavam. E por uma educação, e porque está filmando, eu não vou dizer o nome dos centros. Mas eu tenho todos anotados. Eu digo o nome do centro e dos dirigentes de Votuporanga. Todos que fizeram isso. Porque eu sei de todos. Porque viram e me contaram. E isso vem até hoje. Né? Então, assim, a gente tem. Isso é um problema crônico. É o que eu disse. Graças a Deus, nós temos muitas exceções. Graças a Deus. Agora, que essa é uma. Ah, mas por que isso acontece? Ah, eu não sei. Sinceramente, eu não sei se é ego, eu não sei se é um problema de vaidade, eu não sei o que é. Eu não acredito que seja um problema de questões doutrinárias. Sinceramente, eu não acredito que seja isso. Porque, como eu disse no início, a doutrina espírita é uma doutrina de livre pensamento. Isso quer dizer que uma coisa que você faça diferente não significa que está errada. Que nós demos o exemplo do passe no outro estudo que nós fizemos. O passe sentado, o passe em pé, o passe pela frente, o passe por detrás, o passe na maca. Então, eu não posso imaginar assim, eu como dirigente dizendo assim para um trabalhador, oh, não vai naquele centro não, viu? Que lá é perturbado, que lá eles aplicam um passe na pessoa em pé. Isso é tudo perturbado lá. Eu não posso conceber que um dirigente espírita dê esse tipo de recomendação. Não acredito nisso. Porque a gente sabe que o movimento espírita ele tem características diferentes. Imagine só se o caminho de Damasco estivesse localizado na Rua Amazonas, em frente à Praça Matriz. Nós iríamos fazer almoço de domingo lá? Provavelmente não. Por quê? Porque ali, naquele local, no centro da cidade, nós não atingiríamos o público. Geralmente, o público mais carente está nos bairros mais afastados. Estando aqui, nós fazemos aqui. Por que hoje aqui um trabalho com criança? Porque o que a gente mais tem nos bairros é criança. Mas em outro lugar pode ser idoso, em outro lugar uma instituição para cegos. Ah, isso é antidoutrinário. Cada qual vai estabelecendo uma metodologia de trabalho. Ah, não, mas na maioria dos centros não tem mediunidade de cura, não tem cirurgia espiritual. Por que no caminho de Damasco tem? Ué, porque tem um médium devedor e tem um espírito que é médico e quer fazer. Pronto. Só isso. Não está certo nem errado. Não é melhor nem pior. É um trabalho que tem. Se amanhã ou depois esse trabalho acabar, continuam os outros trabalhos. Por que tem almoço de domingo? Porque o centro está num local muito carente, as pessoas precisam dessa caridade material, do leite, da comida, e nós temos isso. Pronto, acabou. E qual é o problema? Não, porque aquele. Oh, não dá. Não dá. Não é por aí o caminho. Né? E tudo bem, a gente vai seguindo. Só que, claro, nós vamos, enquanto movimento espírita, nós vamos enfraquecendo. Nós vamos enfraquecendo, nós vamos perdendo força, né? E a gente sabe que hoje perder força, nesse momento em que as trevas têm atacado tanto o movimento, é realmente uma pena que isso aconteça. Precisaríamos estar mais fortes. Vamos mais um pouquinho, estou acabando já. Ah, a desunião, a falta de prioridade das atividades espíritas, que é aquilo que nós falamos, o conhecimento superficial, isso é um problema. Nós precisamos conhecer Kardec, nós precisamos conhecer André Luiz. Ah, mas eu conheço, eu assisti uma palestra que falou de André Luiz. Não, nós precisamos conhecer as obras, nós precisamos ler as obras, nós precisamos conhecer Emmanuel. Nós não podemos esquecer que esse pessoal, eu estou falando de quem? Para além de Kardec. Para além de Kardec. Kardec é referência. Para além de Kardec. Eu estou falando de Emmanuel, eu estou falando de André Luiz, eu estou falando de Ivone do Amaral Pereira, eu estou falando de Carba Schutel, eu estou falando de Bezerra de Menezes, eu estou falando de Eurípides Barçanufo. Essa é uma referência que a gente precisa ter do conhecimento das obras. Do conhecimento das obras. E o que a gente vê, que é uma pena, mas esse pessoal mais novo,
que está chegando no movimento espírita, o pouco que está chegando, estão deixando de lado essas obras. Ah, mas tem novas obras por aí. Tem mesmo. Eu acabei de divulgar do Zé de Moraes. Tem ótimas obras por aí. Não só de espíritos, mas de encarnados, que também escrevem livros. Excelentes obras, que a gente deve ler, que a gente precisa ler, mas sempre fazendo um link com aquilo que Kardec trouxe. Sempre fazendo um link com aquilo que André Luiz trouxe. Por exemplo, há uma série de livros de André Luiz que pontuam sobre a mediunidade. Então, qualquer livro que você leia, mais recente, mais moderno, você vai fazer um link. Né? Outro dia, eu dizia para uma pessoa da possibilidade de um espírito desencarnado fazer sexo com uma pessoa encarnada. E ela disse assim: mas de onde você tirou isso? Rapaz, você vai estudar em cubos, sucubos. Isso é falado há mais de 30 anos. É só você pesquisar. Nem precisa ler um livro espírita. Você digita lá no Google, que não é uma referência confiável, né? Não é confiável. É igual inteligência artificial. Não é confiável, né? Porque já me disseram que, mesmo sendo inteligência artificial, se você pesquisar lá um monte de coisa de doutrina espírita, são um monte de informação errada. São um monte de informação que não é certa. Isso existe, isso já é falado há muito tempo. Mas aí a gente vai para um outro problema. O nosso estudo superficial. A gente lê pouco, a gente não acha tempo para ler os livros espíritas. Quando lê, a gente não estuda, a gente lê rapidamente, a gente dá uma olhada, a gente dá uma pincelada e vai embora, e aí fica faltando conhecimento. Fica faltando conhecimento. Então a gente precisa prestar atenção nisso. E aí, para acabar, isso aqui eu já falei, isso aqui eu já falei. A nossa ausência quase que total, com exceções, é sempre bom dizer, é de gratidão aos bons espíritos por tudo que a gente vem recebendo ao longo do tempo, por tudo que a gente vem tendo à nossa disposição para a gente poder ter a sustentação. Se alguém me perguntasse assim, e me perguntaram, e eu dei uma resposta com 3 itens, mas aqui eu só vou falar o primeiro item. A pessoa estava falando de trabalho, tá? Não estava falando de evolução moral, que não é o meu caso. Estava falando de trabalho. A pessoa perguntou assim para mim: nossa, Aguinaldo, o que que evitou você de perturbar esses anos todos? Eu respondi: uai, já está perturbado. Como é que você vai perturbar uma coisa que já é perturbada, né? Porque a vida inteira eu fui perturbado. Não, não, não é isso que eu estou dizendo, não. Como é que você não desistiu, não caiu, não deixou de fazer o trabalho? A psicografia, o Dr. Klaus, as viagens, o caminho de Damasco, a editora. E não há dúvida. Primeiro item. Eu citei 3, só vou citar esse primeiro hoje. Primeiro item, e o mais importante, a sustentação espiritual. Sem, sem o respaldo da equipe espiritual, é bem possível que nenhum de nós estaríamos aqui ainda, fazendo qualquer coisa. A gente já estava por aí fazendo outras tantas coisas, menos espiritismo. Não há dúvida que, se você quiser encontrar uma explicação para você, apesar de tudo, estar no trabalho, sem dúvida alguma, é a presença amiga dos benfeitores espirituais, nos ajudando em vários momentos da vida, em muitos deles que a gente nem sabe, que a gente nem ficou sabendo. A gente deixou de cair em meia dúzia de armadilhas que a gente só vai descobrir quando desencarnar. Então, é fato, certo? Bom, loja virtual, para a gente encerrar, www.editorasintonia-loja.com.br, pessoal da internet, a José de Moraes, com a participação de Lindomar, com a participação do Dr. Hans, a pré-venda está disponível. Entregaremos o livro depois do Impamed. E os irmãos do Impamed vão ficar firmes, o evento está se aproximando, a pressão também, né? Vão ficando ansiosos, vão ficando preocupados, vão ficando tensos. Não há como não ficar. Não há como não ficar. Porque eu tenho o seguinte pensamento: as falhas existem.
Ninguém aqui vai ter a ousadia de dizer que vai fazer um evento perfeito. Não dá. Mas a gente precisa fazer o melhor possível. A gente precisa fazer o melhor possível e que as falhas sejam mínimas. É o nosso dever. Ainda mais um evento como o Impamed, que está na sua 17ª edição, que é o maior evento espírita da região noroeste paulista, e o Impamed é um exemplo, eu não sei se de perseverança ou de burrice. Eu vou ficar com perseverança, porque em 17 anos de Impamed, em 16 anos de Impamed, em 14 tomamos prejuízo financeiro, e 2 empatamos. Né? Então, assim, ou é muito amor à causa, ou é doideira mesmo, é tonto, né? Eu entendo que isso é muito bom para a casa, para a causa, para o movimento espírita. A gente sempre tem a grata satisfação de estar com o Lindomar a semana inteira. Isso não é pouca coisa, isso não é pouca coisa, porque o Lindomar é uma pessoa muito ocupada profissionalmente, espiritualmente, e assim, todos os anos ele faz assim um malabarismo no campo profissional para conseguir estar com a gente aqui a semana inteira, participando das atividades e tudo mais. Então, por tudo isso, que a gente faça um bom EPAMED, que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.